Olá, eu me chamo Ayane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer algumas indicações de livros do gênero literatura brasileira. O primeiro livro dessa lista, Capitães da Areia, Jorge Amado, é um clássico da literatura brasileira e é um dos meus livros preferidos. A história é ambientada na Bahia, Salvador. E para quem não sabe, Jorge Amado é um escritor baiano também. O livro retrata a história de 100 meninos que residem em um trapiche, perto do mar. E esses meninos, eles sobrevivem de furtos, de roubos, e Jorge Amado, ele vai contar como que funcionava a política daquela época, a falta de política, como que esses meninos viviam, por que eles viviam daquela forma, o que estava acontecendo. Jorge Amado é um escritor super politizado e ele também deixava muito claro a sua posição política. Capitães da Areia também é uma crítica a políticas públicas, a como que o governo funciona, como que a educação é escassa. E o livro é escrito em prosa, é um romance de fácil leitura. É um livro muito gostoso de ler, dá pra se emocionar com a história desses meninos e você fica muito próxima deles também. Jorge Amado tem uma escrita muito fluida, dá pra ler muito rapidamente o livro, dá pra realmente devorar o livro. Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro. É um livro que dá pra sentir qual é a realidade que esses meninos viviam e por que eles faziam o que eles faziam. Não é justificável, mas é compreensível e entendível, dá pra entender por que eles furtavam, eles não tinham acesso à educação, à saúde, eles não tinham ninguém responsável. São meninos que se comportam como adultos em prol da sua própria sobrevivência. E é isso, você vai acompanhar a história desses meninos e a vontade de viver deles. O segundo livro dessa lista se chama Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, esse livro é complicado. Complicado porque ele é difícil de ler mesmo. Mário de Andrade decidiu fazer um livro com a língua falada. Então, esse livro, ele carrega muitas gírias, principalmente do norte da Amazônia, e fica muito difícil a compreensão porque existem muitas palavras que a gente não conhece e que não são usadas normalmente nos nossos diálogos, e aí fica muito difícil de ler esse livro rapidamente. Para ler Macunaíma, eu precisei de um audiolivro aqui no YouTube, e aí eu consegui terminar, mas é um livro muito difícil de ler, não dá pra falar que é uma leitura fácil e fluida, porque não é. A história é muito boa. Macunaíma é um herói. Mário de Andrade fala que Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, porque o objetivo de Macunaíma não é salvar os próximos, é salvar a si mesmo. Então, a história é a seguinte: Macunaíma se apaixona e a sua esposa, ela falece. E aí ela deixa como lembrança uma muiraquitã, que é um amuleto. Só que esse amuleto é muito valioso, então existe pessoas atrás desse amuleto. Então alguém rouba essa muiraquitã e Macunaíma sai pelo Brasil inteiro procurando essa muiraquitã. Então a gente vai acompanhar Macunaíma indo de estado em estado procurando essa muiraquitã, interagindo com seres, com criaturas folclóricas. É um livro bem brasileiro. Bem brasileiro. Macunaíma é uma leitura muito importante, apesar de muito difícil, mas quem já ouviu falar de Macunaíma sabe que tem algumas passagens um pouco problemáticas aqui nesse livro, um pouco racistas, um pouco não, racistas mesmo. Mas esse livro ele foi lançado em 1937, a segunda edição dele, então, de novo, não é justificável, mas parte das coisas abordadas aqui que são problemáticas são pouco compreensíveis para a época. Então não dá para desvalorizar totalmente a obra Macunaíma de Mário Andrade por conta dessas passagens que precisam ser problematizadas, sim, que são passagens racistas e que precisam ser questionadas, mas não dá para invalidar a obra só por conta dessas passagens. Então é um livro que eu indico. Leia com um audiolivro, com um audiobook aqui do YouTube, que vai ser uma experiência menos difícil. A terceira indicação, Jorge Amado de novo, Terra Sem Fim. Assim, Jorge Amado é perfeito, eu não tenho nem o que falar, assim. Os livros de Jorge Amado normalmente são ambientados no Nordeste, na Bahia em específico. E Terra Sem Fim é um livro que fala do cacau, como que iniciou a civilização do cacau e como foi esse processo das pessoas saírem de suas terras e buscar dinheiro nessas terras.
Então, esse livro, ele é pautado em ganância. Jorge Amado aborda como que a ganância ela é construída a partir de pessoas que precisam sobreviver e que precisam crescer, que precisam ter uma casa, que precisam ter o que comer, pessoas que sonham. E aí a ganância tá lá. Tem uma série de personagens aqui muito marcantes, muito bons assim, que fica na sua mente. Você termina de ler o livro e você continua pensando nos personagens que Jorge Amado descreve muito bem. O livro Terra Sem Fim não tem um personagem principal, se tem eu não identifiquei. Existem vários personagens muito característicos. Terra Sem Fim é um livro de fácil leitura também, como a maioria dos livros de Jorge Amado. E é isso. Terra Sem Fim não é um livro que tem um início, um meio, um final fechado. São histórias de pessoas que foram para a Terra do Cacau conseguir dinheiro, mas pessoas que têm paixões, romances proibidos, conflitos familiares. É um livro ótimo. Jorge Amado é perfeito. A quarta e última indicação, e não menos importante, se chama Torto Arado, de Itamar Vieira, e é de longe uma das melhores leituras que eu li esse ano. E assim, eu não conhecia Itamar Vieira, eu conheci através de Torto Arado, e o livro vai retratar a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, e depois de um fatídico acontecimento que vai marcar a vida para sempre dessas duas irmãs, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas meninas. Torto Arado é retratado no interior da Bahia, em uma cidade chamada Água Negra, onde os personagens eles são carregados de misticismo afro-brasileiro, como é o caso de Zeca Chapéu Grande. Ele faz com que as festas do Jaré, lá nessa comunidade, tenham um grande significado. Eu acho Torto Arado um livro muito poético também. Itamar ele retrata essa comunidade de maneira muito sensível e traz muito significado para cada elemento abordado aqui. As plantas e crenças que curam, disseminadas por Dona Ana, se entrelaçam com um sentimento de medo, insegurança, de não pertencer à terra, onde só faz sentido pelo trabalho incessante dos moradores que moram por lá. O destino se encarrega de levar e trazer sonhos, os encantados trazem coragem de um povo persistente que possui sonhos e ambições que vão além do que a agudeza da visão consegue ver. Essas foram as minhas indicações de literatura brasileira de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. São livros que trazem um significado muito grande para mim e que fazem parte da minha trajetória como pessoa, porque são livros que retratam o lugar de onde eu vim também. Eu me vejo nessas histórias, então eu acho que quem também é do Nordeste se encontra na literatura, principalmente de Jorge Amado, na literatura de Itamar Vieira. E é isso. Se você não conhece essas obras, se vocês não têm proximidade com essa cultura, vale muito a pena ler, de verdade mesmo. São livros muito bons e não é à toa que são clássicos da literatura brasileira, menos Torto Arado, mas em breve Torto Arado será um clássico também, eu tenho certeza. E é isso, são obras muito boas que valem muito a pena ler. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem uma curtidinha, deixem aquele comentário. E é isso. Acabou.